Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou responder dúvidas de growers. Então eu vou responder dúvidas sobre cultivo indoor, dúvidas sobre como cuidar da planta. Então se você está começando no cultivo indoor ou vai começar a cultivar suas próprias plantas, mas tem alguma dúvida, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final. E se você curtiu o tema do vídeo de hoje, já mete o dedo no like aqui e se inscreve nesse canal para você continuar por dentro de todas as novidades. Então vamos nessa, vamos para as dúvidas. Salve Jean, boa noite. Então, após germinar a semente, eu pretendo colocá-la em um vaso de feltro de 1,5 litro. A minha dúvida é, devo colocar a semente na terra já molhada ou deixo para regar após colocar a semente na terra? E quanto à terra utilizada, já deve ser turfa com perlita desde o início? Bom, beleza, vamos lá. Nesse caso, a primeira rega quando vai plantar a sementinha, né? Quando vai transplantar ela. Faz a rega antes ou depois de transplantar a plantinha. O fato é que não existe muita diferença. Tipo, você pode fazer dos dois jeitos e dar certo. Regar antes, já molhar a terra, transplantar a plantinha depois, colocar a plantinha e regar depois. Dá certo também. O que eu recomendo? Você regar a terra antes de plantar a plantinha. Então você prepara a solução, se você for usar Flower Mind no caso, que pode usar na primeira rega. Prepara a solução, rega a terra. Só que você não usa toda a água, deixa um pouquinho, só um pouquinho mesmo. Aí molha a terra, faz o transplante. Plantou a plantinha, joga aquele restinho de água que guardou, para ela receber a água na raiz e se adaptar ali àquela nova terra. Desse jeito, eu recomendo porque quando você faz a rega depois, ou seja, prepara a terra, planta a plantinha e faz toda a rega depois, dá certo também. Só que quando a gente vai jogando a água, a terra vai se misturando e tal, e pode ser que acabe misturando a sementinha ali, se não regar com cuidado. Então, se for fazer isso, tem que ter bastante cuidado. E se fazer a rega antes, do jeito que eu falei, é mais fácil. Quanto à terra utilizada, já deve ser a turfa com perlita desde o início? Sim. Assim que a planta saiu da germinação, ela já entrou em estágio vegetativo. Então ela terminou de germinar, ou seja, abriu a sementinha e você vai fazer o transplante dela para a terra. Plantou ela na terra, ela já iniciou a fase vegetativa. Então a terra de vegetativo já inicia, a sequência de regas, dependendo de qual fertilizante que você vai utilizar, e 18 horas de luz também. Então assim que a plantinha saiu da germinação, ela já inicia o vegetativo. Como você usa o painel de LED QB400 também, poderia me ajudar quanto à distância da luz para as plantas? Até quantos dias mais ou menos eu deixo ligado só a metade? E quando começo a ligar na potência máxima? Quando liga o painel total? Quando muda da vegetação para floração. Por quê? Porque é na floração que ela precisa de mais luz. Então, se a gente leva ela no QB400 desde o início, na floração ela vai precisar de mais luz e não vai ter. E também porque o QB400 é bem forte. Então, vai deixar o QB200 até iniciar a fase de floração, durante toda a fase vegetativa. Qual a distância da luz? A distância da luz é bem variado. No início, quando a planta está recém-nascida e germinando, ou seja, terminou de germinar até 15 dias mais ou menos, quando ela tem 2 pares de folhas. Então quando ela está ali naquele período que ela é uma mudinha ainda, recém-nascida. Nesse período a luz precisa ficar bem afastado, mais afastado possível. Pode colocar o LED no teto do grow e deixar ele mais afastado possível. Geralmente 1,20 m, 1,30 m de distância, no início, quando a planta está recém-germinada. Aí ela terminou a fase de recém-germinada ali, depois de 15 dias, aí ela já pode aproximar mais da luz. Aí você vai aproximar o LED e vai deixar mais ou menos uns 80, 70 centímetros e vai adaptando. Você precisa adaptar a sua planta aí, é variável. Então deixa mais ou menos 80, 70 centímetros. Essa vai ser uma distância legal. E aí você fica de olho na planta. Se ela começar a esticar, ela está sentindo falta de luz. Aí você aproxima mais o LED. Pode ir aproximando. Se ela, por acaso, travar ou queimar as pontinhas, é um provável sinal de luz forte demais. Aí você afasta o LED.
sempre usando um QB 200 nessa fase. Então metade da potência ligado nessa fase de germinação e vegetativo. Quando fazemos alguma poda, devemos regar com fertilizante ou pode ser só com água? A rega segue normal, então você segue o seu ciclo de rega normal. A poda não vai interferir na rega. Se é o seu dia de regar com fertilizante, faz a rega com fertilizante. Se é o seu dia de regar só com água, faz a rega só com água. Beleza? Eu estou abusando de LST e queria saber se tem problema os galhos ficarem bem arqueados, até quase um S. Não tem problema, mano. Eu só recomendo cuidado para não forçar demais para ele não quebrar. Ficar arqueado não tem problema. E evita também de encostar ele no chão, no vaso, porque pode causar apodrecimento. Como saber quando devo virar a luz para 12x12? Tem como saber o sexo ainda navega? Bom, boa pergunta. Vamos lá. Sim, tem como saber o sexo ainda navega e vai interferir com a segunda resposta. Quando ela estiver navega, ela vai apresentar a pré-flor. O que é isso? A pré-flor é um órgão da planta que vai nascer no nó da planta, ou seja, onde os galhos se dividem. Então, por exemplo, aqui vai um galho para cá, aqui vai um galho para cá. Aqui tem uma hastezinha. Dentro dessa hastezinha vai nascer a pré-flor. Se a planta for fêmea, vai nascer um pistilo, um cabelinho só um pistilo aqui. Só um, sem nascer flor. E se a planta for macho, vai nascer uma bolinha, aqui, nesse nó aqui, no conjunto onde os galhos se separam. E quando saber quando deve colocar 12 horas de luz? Ou seja, mudar para a fase de floração. Você precisa esperar ela apresentar a pré-flor. Esse é o mais recomendado. Por quê? Porque quando ela apresenta a pré-flor, significa que ela atingiu a maturidade, digamos assim, a fase adulta. Então ela está pronta para florir. Então ela deixou ali a fase de crescimento e ficou pronta para florir. Primeiro passo para você saber quando colocar 12x12. Esperar as pré-flores. É obrigado a esperar a pré-flor? Não, não é obrigado. Qual que é a consequência de não esperar a pré-flor? Provavelmente a planta não vai render tudo que ela poderia render. Ela vai ser forçada a florir antes da hora, mas ela vai florir. Então, se você estiver usando um grow pequeno e tiver que forçar ela a florir, não tem problema, pode forçar ela a florir, ela só não vai render tanto quanto poderia. O segundo fator, você vai olhar o tamanho que você quer que ela fique. Você vai olhar para a planta lá. Quando você colocar ela em floração, se tudo correr bem, ela vai dobrar de tamanho. Então, você vai cultivando ela até ela chegar na metade do tamanho que você quer que ela fique. Então, se você quer que ela fique com 80 centímetros, quando ela tiver com 40 centímetros, você muda as horas de luz, se ela já tiver apresentado as pré-flores. Então, o primeiro fator, esperar as pré-flores, e o segundo fator é olhar o tamanho que você quer que ela fique. Depois que ela apresentou as pré-flores, ela não precisa entrar em floração imediatamente. Você pode continuar mantendo ela no vegetativo para ela continuar crescendo até ela chegar no tamanho que você quer. Então, esses são os dois fatores que você precisa olhar. Com a técnica de revegetar, eu consigo ter colheitas a cada 8 semanas? Se a planta for de floração em 8 semanas, você consegue. Aí você vai precisar de 2 estufas grandes. Por quê? Porque quando você faz a revegetação, na maioria das vezes a planta não volta para o vaso pequeno. E o vaso pequeno não vai caber em uma estufa menor, provavelmente. Aí você vai precisar de 2 estufas grandes. Eu estou fazendo 4, mas 2. Porque aí você tirou, assim que colheu, já passa ela para o vegetativo na outra estufa. E aí passa a que tiver nessa estufa de cá para cá. E vai fazendo esse ciclo. Tira de um, passa para outro. E é possível sim. A planta tem que ter colheitas em 8 semanas. Depois da colheita, eu preciso fazer algo especial com as folhas que depois vou usar para alguma extração? Posso usar dessas caixas de plástico ou tem que ser bem vedada? Tem que secar e curar também? Primeira coisa, as folhas de fazer extração são só as folhas que têm resina. Essa é uma dúvida comum, se deve guardar todas as folhas ou só as que têm resina. Só as que têm resina que servem para fazer extração. As outras
podem até ter outra utilidade, mas para fazer extração não serve. Então essas folhas que tem resina, tem vários jeitos de você guardar. Você pode secar ela, mais recomendado, secar ela como seca a flor, deixa ela secando e coloca em um local, uma vasilha. Pode ser vasilha de plástico, como você disse, porque não vai passar tanto gosto assim igual uma flor. Pode ser uma vasilha de vidro, uma vasilha de metal, não precisa ter vedação, é só não guardar muito tempo também. Se você quiser fazer o processo de secar, curar, pode fazer também. Essa é uma possibilidade, vai melhorar inclusive a extração. A extração vai ficar melhor porque as folhas que foram feitas já estavam curadas, beleza? Então pode guardar aí de vários jeitos. No caso do Flower Mind, eu já devo utilizar nos primeiros dias de vida, logo após germinar, ou logo após os primeiros 15 dias, rega só com água. Usando o Flower Mind, pode usar o Flower Mind desde a primeira rega, desde quando ela germinou. Então, mesmo se ela estiver germinando, já pode usar o Flower Mind na primeira rega. Outras marcas de fertilizante, eu recomendo que comece a partir dos 15 dias. Outras marcas de fertilizante, o Flower Mind pode começar desde a primeira rega. Jean, quando devo instalar o Scrog? O Scrog, eu recomendo instalar ele quando começa a fase de floração, quando você mudar para 12 por 12. Então, vai colocar para 12 por 12 hoje? Coloca o Scrog hoje. Coloca o Scrog, coloca ela em floração e vai passando os galhos na rede. No caso de revegetar uma segunda vez ou até na primeira revegetação, o que você acha de poda das raízes? É uma boa, mano. Poda das raízes vai ajudar muito na revegetação, principalmente a partir da segunda. Na primeira não interfere tanto, mas a partir da segunda colheita, revegetando, tipo na terceira, na quarta, é bom que você faça a poda das raízes. Como que faz essa poda das raízes? Pega uma faca bem grande e você vai fazer um transplante, pode ser para o mesmo vaso. Aí você vai tirar aquele vaso onde estão as raízes e poda ali mais ou menos metade daquele bloco de terra, só que sem podar aquela parte que vai estar a planta. Então a planta vai estar para cá, né? Você vai virar ela na sua mão. Aqui vai estar o bloco de terra, para cá vai estar a planta. O ideal é que você deixe a parte onde está perto do caule, é onde deve ficar o bloco de terra. Então ao invés de cortar metade assim, cortar toda a metade, corta assim, ó. Assim, ó. Pegando aquele miolo mais perto do caule, ao invés de cortar toda a metade. Como você deixou claro, você não faz desfoliação. Como fica essa energia que a planta gasta com folhas e gemas que não vão dar bons frutos e ou estão na sombra? É porque é o seguinte, a planta ela precisa de energia dos nutrientes, energia do gás carbônico que está no ar e energia luminosa, energia da luz. Precisa desses três fatores para transformar no alimento dela, que é o que vai fazer ela crescer, vai fazer ela desenvolver, ficar com as folhas bonitas. Quanto maior a planta, mais energia ela precisa. Se ela tem um local que está pegando luz e absorvendo ali energia, aquele local está absorvendo a energia suficiente para ele crescer. Só que se tem outro local aqui que não está pegando luz direito, esse outro local que não está pegando luz direito vai fazer o quê? A planta vai direcionar a energia para esse local que não está pegando luz direito. Então aqui está pegando luz direito, está produzindo energia suficiente para ela poder crescer, só que aqui não está. E a planta, ela divide o nutriente dela, é natural dela fazer isso. Então ela, o que ela faz? Pega a energia daqui e divide com a que está aqui que não está pegando luz direito para os dois poderem crescer. Só que o que acontece com isso? Nenhum dos dois cresce direito. Essa aqui não cresce direito e esse aqui não cresce direito. Quando a gente faz a poda, a gente tira esse aqui que não está pegando luz direito para a planta focar nesse aqui que está pegando luz direito e crescer ele. Inclusive é por isso, esse é um dos fatores que eu recomendo fazer a lollipopping ao invés de desfoliação. Quando a gente faz desfoliação, o que a gente faz?
tira ponto de captação de energia da planta. A gente vai lá e tira a folha, que é onde ela mais capta energia luminosa. A gente vai lá e tira para quê? Para pegar embaixo nos buds que não estão pegando luz direito e não vão pegar luz direito. Principalmente agora que cortou as folhas. Então é mais ou menos assim que funciona essa dinâmica de energia. Dá para estudar isso bem mais aprofundado no quesito de biologia. Tipo, tem várias nomenclaturas ali, como que a planta transforma isso. Mas isso aqui é o básico que a gente precisa entender para a planta poder crescer bem. No caso das lâmpadas fluorescentes para os primeiros dias de vida. Estou pretendendo ter 4 plantas, então devo ter 4 lâmpadas fluorescentes de 20 watts? Sim, mano, pode ser. Pode ser uma para cada planta. Dessas de bulbo é uma boa. E os clones perdem genética a cada colheita por não serem realmente um clone? No caso, a sua pergunta é se o clone perde potência, né? Se o clone perde potência a cada colheita. Tem plantas que fica melhor, tem plantas que não. Mas o fato é que o clone não perde potência, não perde colheita à medida que for tirando o clone. E isso inclusive durante anos. Eu já tirei clone de planta durante mais de 2 anos. E ela não perdia colheita, ficava sempre muito boa. Tipo assim, não caía, não diminuía. Durante 2 anos foi até eu enjoar dela e eu mesmo decidi terminar o cultivo dela. Você já usou ou acha válido usar as fases da lua para decidir a poda, rega, etc? Eu falo que, tipo assim, para quem acredita e quer seguir, pode seguir, é uma boa. Só que recentemente eu percebi uma coisa, que tinha um cara que estava esperando a lua para fazer o transplante, só que a planta dele estava precisando do transplante e ele estava esperando a lua. Se for nesse caso, eu abro um alerta aqui. Eu falo que se você acredita e quer seguir, pode seguir, só que desde que isso não atrapalhe o ciclo natural do cultivo, aquele básico lá que é passado no curso. Se não for atrapalhar o passo a passo básico lá, vai te ajudar. Agora, se for só ficar esperando a lua, vai atrapalhar. Se eu sigo, eu não sigo o calendário lunar nem nada desse tipo, beleza? Eu vou só seguindo o ciclo da planta mesmo, o ciclo do cultivo normal. Mas aí, para quem quer seguir, pode seguir, eu acho válido. Eu acho que quando a gente acredita assim, com certeza traz uma energia boa para a planta que ajuda ela a crescer mais, só que toma cuidado com o que eu falei. A partir de quantos nós eu posso fazer LST e supercropping? Então, a partir de 3 nós, 4 nós. Vai depender de como a planta tá. Não existe um número exato. 3, 4 nós. Sempre tomando cuidado, principalmente com o LST, porque com 3 nós a planta ainda está jovem, o caule dela está fino. Então, se dobrar demais, ele arranca da raiz. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sempre fazer com bastante cuidado, dobrar de levinho e tal. Faz alguma diferença colocar as plantas para tomar sol? Faz, mano. Eu não recomendo, porque toda vez que tira elas do grow, elas sofrem um choque. A temperatura muda, a umidade muda, o sol muda, ou seja, quando ela está no grow, ela está recebendo uma luz, mudou ela para o sol, é outra luz. Mudou do sol para o grow, é outra luz de novo, mudou a temperatura, a umidade. Então não recomendo que fique tirando e colocando do grow. Na minha opinião, é mais malefício do que benefício. Só é benefício quando a luz não é potente o suficiente. Quando não tem luz quase nenhuma, aí tira ela para tomar um banho de sol, ela recebe a luz que ela precisa, continua crescendo. Mas quando a planta tem luz dentro do grow, é melhor deixar ela dentro do grow. Isso evita que ela pegue pragas de fora do grow e traga para dentro do grow. Ah, Jean, você acha ruim o sol? De jeito nenhum. O sol é a melhor luz que tem. Só que o cultivo vai ser indoor. O ideal é que a planta fique no indoor, ela vai ficar mais protegida. Quem puder usar o sol, show de bola. Cultiva ela só no sol, ela vai ficar só lá no sol. No caso de um grow de 1 por 1 por 2, você recomenda o máximo de 4 plantas? 4 plantas é um número que eu recomendo que fique legal ali dentro do grow, com vasos de 16 litros mais ou menos, e a planta vai ficar num porte legal, é o que eu recomendo. Quer dizer que não dá para ter mais? Pode ter mais, você pode tentar ter 5,
em vaso de 16 litros, elas vão ficar mais apertadas e tal. Você pode ter mais plantas em vasos menores, pode ter 6 plantas em vasos de 7 litros. Isso aí também é possível. Eu recomendo 4 plantas porque eu acho que fica legal. E com 4, você consegue encher todo o grow. Encheu todo o grow, você consegue ter a colheita o máximo possível ali. Então, independente se teria ali 6 plantas ou se tem 4 plantas, se o grow está todo cheio, você vai basicamente colher a mesma quantidade, independente se tem 6 ou 4 plantas. Jean, eu tenho as plantinhas em casa, já tem uns 20 dias, mantendo elas vivas. O equipamento eu consegui lançar hoje. Vou conseguir recuperá-las ou começa tudo novamente? Vai depender de como a planta tá, mas é o seguinte, se a planta ela é fotoperiódica, se ela não morrer, ela recupera e fica normal de novo. Então, se ela é de uma boa genética, vale a pena sim você cultivar ela. Quando os equipamentos chegarem, você começa a tratar dela com os equipamentos. Se ela não for de genética, for uma semente de prensado, aí talvez, se você tem as sementes de genética, vale mais a pena você germinar novas sementes. Jean, você mantém o diário do seu cultivo? Se sim, como você faz? Bom, eu não mantenho, mano, mas era uma coisa que se eu mantesse me ajudaria muito. Com certeza, quem quer manter, pode manter. Tem até uma coisa bem legal que chama Grow Diaries. Se você quiser manter ele no Grow Diaries. Tem um aplicativo também chamado Bud Buds, que também se você quiser dá para você manter o diário nele, que já é para isso mesmo, fraga. Aí se você quiser manter, te ajuda a ter o controle, tipo assim, de como tá indo a planta e tal. E como que você faz? Você registra lá tudo que você fizer. Então, se você fez rega hoje, coloca lá, eu fiz rega tanto, tal, tal, tal. Fez poda? Eu fiz poda tal, dia tal. Hoje é dia tal, vou mudar para floração. Então você vai colocando tudo que você fizer na planta, você registra no diário. Quanto tempo você deixa curando as suas flores? Bom, eu recomendo sempre 3 meses. Eu tento deixar sempre também 3 meses. Só que às vezes eu consumo antes. Eu sempre espero mais de um mês e tal, mas nem sempre eu consigo esperar por 3 meses. Mas é o mais recomendado. Tipo assim, a diferença é tremenda. Melhora muito o sabor da planta. Não só o sabor, a onda também. Ou seja, para uma qualidade superior pode levar até uns 9 meses da germinação até o consumo. Sim, pode levar até uns 9 meses, dependendo da planta. Mas pode levar 5 meses. Tem automáticas que vão da semente à colheita em 2 meses. Mas aí, dependendo da planta, pode levar 9 meses. Mas aí, se você continuar o ciclo, a primeira vez demorou 9 meses. Só que da segunda vez, não vai ser os mesmos 9 meses. Na sensação, assim, você vai sentir que passou bem mais rápido. A primeira colheita, eu também já tive a primeira colheita, eu sei como é que é. A gente quer colher rápido e tal, aí parece que demora e tal, mas depois passa rápido. Com essas 4 plantas em um grow de 1 por 2, quanto dá para tirar em gramas? Quantas gramas mais ou menos por planta? Mais ou menos de 40 a 50 gramas. Essa vai ser a média. Então, se você tiver uma boa luz, no caso você vai usar QB 400, né? Então, é isso mesmo, de 40 a 50 gramas, totalizando ali 200 no grow todo. Essa é a média. Pode colher mais? Pode. Depois que você começou a cultivar, quanto tempo levou para você ficar livre do prensado? Boa pergunta, Gabriel. Levou 2 anos, mano. Foi tipo assim, aos trancos e barrancos, porque tipo assim, eu tinha que procurar o que fazer na internet, depois aplicar na planta. Muitas vezes não funcionava, ou eu não entendia o que estava falando ali e eu fazia errado, não sei. Mas o fato é que foi indo aos trancos e barrancos. Depois de 2 anos é que eu fiquei livre do prensado. Aí de lá pra cá eu nunca mais comprei prensado. E tipo assim, e os alunos? Os alunos levam 2 anos? Não, tem alunos que levam muito menos, muito menos. Hoje em dia é possível muito mais rápido. Tem aluno que na segunda, terceira colheita já fica livre do prensado. Essa é mais ou menos a média.
Tem aluno que na primeira colheita já colhe buds muito top e já fica livre do prensado. Tem muitas fotos que a gente compartilha de membros, de alunos, muito bonitas de primeira colheita. Tem uns lá que até eu fico assim, pô, que massa. Tipo assim, o cara tem uma primeira colheita, uma planta muito top. Minha primeira colheita foi legalzinha. Ela rendeu mais ou menos umas 50 gramas de flores e tal. Só que as flores não ficaram tão grandes, igual ficaram depois. Então é possível ficar livre do prensado muito mais rápido do que eu levei 2 anos. 100 gramas de buds frescos fica com quantas gramas de buds seco? Fica mais ou menos 25 gramas. Varia um pouquinho dependendo do tanto que você deixa secar. Só que eu recomendo que deixe secar totalmente. Não vale a pena guardar a planta molhada. O peso não significa nada na hora da onda. Então tem que deixar ela secar bem. Ela fica 25% do peso inicial. Então se tinha 100, vai ficar 25. Se tinha 200, vai ficar 50. Mais ou menos. Lembrando que é mais ou menos. Algumas podem ficar 22, algumas 28. Então pode variar um pouquinho. Então é isso, mano. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta, faça a sua pergunta aqui nos comentários. E se você está montando o seu grow, o seu cultivo indoor, está montando a sua estufa para você ficar livre do prensado, eu tenho um presente para você. Eu vou deixar aqui embaixo o meu e-book, que é gratuito para você montar o seu grow. Lá você vai conseguir ver quais equipamentos você precisa usar e por quê. E você consegue ver modelos de grow pronto para você montar o grow igual. Então é isso, o link para você baixar o e-book está aqui na descrição. É só você colocar o seu e-mail, você vai receber o seu e-book lá, beleza? E a gente continua conversando por e-mail. Tamo junto, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, até o próximo episódio. Grande abraço e boas colheitas!